dia, gente. Tudo bem, terceiro ano? Como que vocês estão? Meu nome é Carolina, essa é a professora Nicole e nós vamos ficar um pouquinho com vocês hoje pelo período da manhã. A nossa aula vai ser de matemática. Nós vamos falar um pouco sobre unidade de medida e nós precisamos muito da participação de vocês no chat. Então, se caso você ainda não consiga fazer essa participação, já chama alguém, tá bom? Legal. Vamos relembrar um pouquinho, antes da gente abrir o chat? Vamos relembrar aí os instrumentos de medida que vocês já conhecem ou já tiveram contato aí ao longo do tempo. Lembra das aulas de matemática do ano passado, do segundo ano, né? Diga aí pra gente no chat quais são os instrumentos de medida, qualquer um, tá? Qualquer medida que vocês se lembram. Vamos lá. O pessoal já começou a participar aqui, pro Carol. Legal. Vamos lá. Só um minutinho. Ó, já tem gente lembrando da régua. Eu acho que esse é o mais famoso, né, entre eles. Qual mais? Tem pessoal falando sobre a fita métrica. Legal. Olha que legal. Fita métrica. A Bruna falou que a mãe dela usa muito a fita métrica porque a mãe dela é costureira. Isso é verdade, Legal. eles usam bastante, né? Sim. E outros instrumentos? Será que só o que mede tamanho? Não tem outros instrumentos que meçam outras unidades de medida, a não ser centímetros, metros? Dá pra gente, de repente, medir água com régua? Olha que legal, o Jefferson indicou a colher. Acho que ele chegou perto do seu Olha. pensamento, né, pro Carol? Que legal. Bom, gente, por que a gente está falando de instrumentos de medida? Porque a nossa aula hoje vai tratar sobre unidades de medidas e medida, tá? Para isso, a gente vai usar uma imagem, tá? Antes da gente começar a observar essa imagem, a pensar sobre ela, queria lembrar vocês que vocês podem acompanhar as nossas aulas pelo aplicativo do Centro de Mídias Educação Infantil e Anos Iniciais, tá? Não se esqueçam de digitar Centro de Mídias de São Paulo, Educação Infantil, tá? É esse que vocês podem acompanhar as nossas aulas dos anos iniciais, certo? Certo. Então vamos lá, professora Nicole, vamos colocar a imagem aqui e pensar um pouquinho sobre ela, certo? Essa imagem é a imagem de um monumento muito famoso, inclusive ele é uma das 7 maravilhas do mundo e fica aqui no Brasil. Quero que vocês me digam aí no chat o nome desse monumento e onde esse monumento fica. Vamos pensar um pouquinho? Enquanto eles estão pensando, ainda está tendo uma participação em relação aos instrumentos de medida. Legal, vamos lembrar. Indicaram, a Sofia e a Maria indicaram a trena, o Samuel Joia. lembrou do termômetro, Olha, a Yara falou o relógio e o Gustavo falou um barbante. O que tá certo, né? Dá pra gente usar para medir as coisas um barbante. exatamente. E agora a participação já está em relação à sua pergunta. É mesmo? Ó, o Pedro, a Sara, o Gabriel, todos disseram Cristo Redentor. Esse é o nome do monumento. Muito bem. Mas isso ainda mesmo. não me falaram aqui sobre onde que fica esse monumento. Quero ver a participação. Qual lugar do Brasil fica esse monumento, gente? Vamos lá. Ó, o Davi também lembrou que o nome desse monumento é Cristo Redentor. Legal. O João conseguiu já entrar para o assunto de onde fica. Ele falou que fica no estado do Rio de Janeiro. Muito bom. No estado do Rio de Janeiro, No muito estado bem. do Rio de Janeiro. A Ana Clara lembrou que não só no estado, mas na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, Ana Clara. É um dos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, gente. Muito legal. Queria saber com vocês também, para vocês jogarem aí no chat, compartilhar com a gente, se algum de vocês já foi até esse monumento, já visitou, já viu esse monumento ao vivo. Vamos Será lá? que alguém já foi lá no Rio de Janeiro e visitou esse lugar? Eu nunca fui. Você já foi, Pro? Eu já.
Você já foi lá visitar? Eu conheço o Cristo Redentor. Você acredita que eu já fui para a cidade do Rio de Janeiro várias vezes, mas nunca tive o prazer de ir lá visitar? Fica bem cheio, né? Geralmente é bem lotado, quase não dá pra gente chegar perto. Ah, então deve estar fechado, porque a aglomeração agora esquece, né? Exatamente. Olha, a Alice e a Ana Carolina, assim como eu, nunca foram. Mas a Ana Helena já foi. Ela já esteve lá. Que legal, Ana Helena. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês que já foram, que já estiveram lá, e para vocês que também nunca estiveram ao vivo, tá? Vamos olhar para a imagem e pensar sobre o tamanho desse monumento. Será que esse monumento ele é grande, é pequeno? Será que ele é maior ou menor do que a gente? Vamos Bom, lá. enquanto eles vão pensando, eu estou pensando aqui também sobre as suas considerações. Mas acompanhando o chat, a Isadora falou que a avó dela já foi e que adorou. O Legal. John, ele descreveu com uma palavra o tamanho. Ele disse que é gigante. Nossa. Eu que já estive lá, posso dizer para vocês, gente, é enorme. É muito, muito, muito grande. Você se sente uma formiguinha perto do Cristo, ao vivo. O Vinícius indicou que é gigante também. E a Emanuela falou que é grande. E o Hugo também concordou com ela. O Felipe nunca foi, mas sabe o que ele diz? Que deve ser. Ele deve ter olhado bem essa imagem, já deve ter considerado em relação à escada, provavelmente. Dá pra gente fazer uma relação aí, né? Com certeza. E ver também, uma curiosidade, tem muitas cidades aqui no Brasil que tem Cristo Redentor também. Só que esses Cristos Redentores, eles são menores do que esse que fica na cidade do Rio de Janeiro. Esse que fica na cidade do Rio de Janeiro é o maior Cristo Redentor do Brasil, tá? Então, se você já foi para alguma cidade e tivesse... Eu, por exemplo, já fui para Águas de Lindóia e lá também tem um Cristo. Mas não é desse tamanho. Mas não é desse tamanho. Entendi. Fica bem lá no alto também, como esse, mas é menor em relação a esse Cristo Redentor lá da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que foi importante nós falarmos sobre qual que nós estamos falando, né? Exatamente. Que é do Rio de Janeiro. A Pro Rogéria disse que é muito grande, usou vários is, assim, ó, para identificar o tamanhão dele. E a Letícia falou que tem mais ou menos uns 100 metros. A Isabelle diz que tem 38 e o Henrique já chutou 1010. Nossa! Nossa, a gente nem chegou na pergunta que a gente queria fazer e vocês já estão respondendo. Como vocês são Exatamente. ágeis. Exatamente. Pensando um pouco nesse sentido do tamanho do Cristo, alguém aí já respondeu, né? Mas vamos pensar quantos metros, vocês podem até pesquisar, tá? Quantos metros de altura tem esse monumento, o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? E enquanto vocês vão pesquisando aí, e eu vou acompanhando, ó, já tem, Mateus disse que tem 120 metros, Será? O Guilherme 301, Nossa! o Daniel chutou 500 e a Sofia 120. Nossa! A gente queria fazer uma ponte também com o que vocês aprenderam lá no segundo ano, nas aulas do segundo ano do EMAI, quando a professora trouxe uma régua para vocês, né? Para vocês medirem o lápis, a caneta, o caderno, o tampão da mesa, né? Vocês lembram dessa atividade do segundo ano? A gente lembra porque a gente fez com os nossos alunos, né? Exatamente. Espero que vocês lembrem também. Nós queríamos que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Quando vocês mediram lá o lápis usando a régua, vocês trabalhavam com centímetros, né? Será que o Cristo a gente vai trabalhar com centímetros? Acho que não, né? Será que é fácil medir o Cristo com a régua? Olha, o Lucas disse que tem 600 metros. Imagina ter que colocar uma régua em cima da outra para medir isso. Uma régua de centímetros até chegar em 600 metros? Meu Deus! Todos estão colocando que são metros. Ele não tem centímetros, então ia ficar muito impossível, né, medir com uma régua de 30 centímetros. E voltando à pergunta que a gente fez, o que o chat está dizendo aí? Quantos metros tem o Cristo Redentor? Olha, o Murilo colocou 150 metros, a Alice 200 metros, o Thiago disse 38 metros. O Thiago acertou. O Thiago acertou. A Isabelle também marcou 38 metros. Será que eles pesquisaram ou será que eles já sabiam? Não sei, de repente eles foram visitar.
Mas é uma boa ideia a gente pesquisar, né? Quem tiver acesso à internet aí, ó, dá para pesquisar não só esse monumento, mas muitos outros também, para a gente ter a noção do tamanho que nós somos perto deles, né? E falando em o tamanho que nós somos perto deles, quanto você mede, pro Carol? Eu tenho 1,60 de altura, arredondando. 1,60 metros, 1,60 centímetros. Isso. Imagina só pro Carol do lado de um monumento desse de 38 metros. Ela ia ser bem pequenininha, né? Como ela disse, se sentiu uma formiga. Agora, se a gente fizesse uma experiência aí, vamos jogar um desafio? Vamos. Então Vamos tá. imaginar. Vamos imaginar quantas de nós empilhadas, né, uma em cima da outra, seriam necessárias para a gente chegar a 38 metros, a altura do Cristo Redentor. Você já fez essa brincadeira? Você já imaginou isso? Eu já, quando eu visitei o Cristo, eu imaginei quantas caróis iam precisar para chegar ali no bracinho dele, vai. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pegar você e Hum, colocar você em cima de você, exatamente. e mais uma vez, E e mais mais uma uma vez, até chegar ao tamanho do Cristo? Sim. Então, se eu pudesse ir desenhando aqui, eu ia pôr uma Carol, outra Carol, até chegar lá em cima? Sim. É esse o desafio. Mas de Eles verdade. pensarem quanto seria? É. Calma aí, você mede 1,60 m. Você também. E Você o Cristo? poderia ser eu e você, uma em cima da outra, Até chegar lá na cabeça dele. até chegar lá em cima na cabeça dele. E ele tem 38 metros. Sim. Meu Deus, Como será que faz essa conta? isso é difícil, hein? Muito. Até porque a gente está pensando em centímetros. Olha, Andressa, calma aí. Antes eu vou falar. O Pedro disse que as pessoas que acertaram, com certeza pesquisaram. Isso é uma boa dica. Vale a gente conferir a realidade, né? Porque a gente pode até Exatamente. chutar, mas é sempre bom a gente confirmar, né? A pesquisa é muito importante. Exatamente. A Andressa falou que precisaria de 500 Carols. Será que tudo isso? Tudo isso? A Maria Luísa já falou um pouquinho menos, 200. Ixi, eles estão chutando alto. Mas chutar, quem sabe a gente pode pensar na conta? É. Falando nisso, como será que a gente pode fazer essa conta para Nicole? Será que só existe um jeito de fazer essa conta? Não sei. Mas quais seriam esses jeitos? Você tem uma sugestão? Eu tenho uma sugestão. Hum. Nós poderíamos, vamos lá, escrever 38 metros e tentar desenhar o Cristo. E se você tem 1,60, eu poderia colocar 1,60, mais 1,60, mais 1,60, mais 1,60, até dar 38. Será que daria certo? Eu acho que sim. Sim. É isso que a gente está sugerindo. Ou um jeito mais fácil ou menos complexo da gente fazer essa conta. Qual que seria? Será que a gente podia pedir ajuda? Não sei, se você ainda tiver dificuldade de usar a calculadora, pedir ajuda para alguém para pegar o número 38 e dividir pela sua altura? Eu acho um jeito legal. Pode ser? Mas e se eu pegasse a minha altura e multiplicasse Até descobrir por algum quantas número vezes? até chegar no resultado 38? Nossa, tá complexo, né? Na verdade, existem vários jeitos e várias formas e várias contas para a gente fazer para chegar no mesmo resultado. Existe jeito errado? Não. Não, né? Não existe jeito errado. Você pode tanto somar quanto multiplicar e até mesmo dividir. Dividir a altura do Cristo pela nossa altura. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui, Carol. Olha, o Gabriel deu exatamente a mesma dica que a gente tinha pensado. De pegar 38 e dividir pela sua altura. Ou seja, pegar 38 e dividir por 1,60. Que é assim que a gente marca, né? A altura. Ó, o pessoal agora já começou a perceber que 400, 500 já é muito. Eles estão diminuindo. E eles estão falando que pode ser que seja 15. 15 Carols. Será? 15? Eu acho pouco. Pouco. Vamos pensar aqui. Eu tenho 1,60. 15, certo? Daria 15 Vezes 1,60. de 1 metro. Mais 60 centímetros vezes 15
Quanto que dá Olha, essa enquanto conta? você está fazendo essa conta aí, eu estou acompanhando que o Isaac falou que são 31 Carols. Já tá mais Acho que próximo. aí já está mais perto da realidade, né? É. O que mais? Eles estão falando aqui, eles estão fazendo a conta. A gente também demorou um tempo para descobrir. A Provera, ela disse que está gostando muito da atividade e que ela nunca tinha pensado em usar um monumento para abordar esse assunto. Que legal, muito Que obrigada bom que a gente pela deu essa participação. ideia. Bom, e aí? Eles estão fazendo a conta, Pro. Vocês podem pegar 38 metros e dividir por 1,60. Vocês podem multiplicar 1,60 por algum número para dar 38 metros, que é isso que nós perguntamos. Que número é esse? Quantas vezes tem que multiplicar 1,60 para chegar no resultado de 38 metros? Olha, Pro, eu acho que eles foram buscar ajuda, porque agora sim, eles estão conseguindo. Que legal. E ajuda nem sempre precisa ser de uma pessoa, né? Pode ser muito bem de uma calculadora, né? O Guilherme, o Dimitri, a Gabriela e a Maria Luísa falaram que fizeram a conta e eles chegaram no número 23 e uns quebrados. E uns quebrados. Eu acho que eles estão corretos, porque quando eu fui fazer a conta, quando a Carol me contou quanto ela media, eu falei que deu quase 24. Então, Isso. quase 24 é a mesma coisa que 23 e uns quebrados, né? E quanto que é esses quebrados aí? Vamos pensar aqui. A gente está falando de um número decimal, né? Porque não é um número inteiro. Se fosse um número inteiro, seria 23, Exatamente. né? Esses quebrados aí dá em torno do quê? 0,25, que é um quarto. Precisaria de 23 caróis, mais quantos pedacinhos para dar a altura do Cristo? Você Nossa. sabe essa resposta? Vamos jogar para eles, né? Enquanto isso, a Prodora falou que a aula está muito boa e está amando e já está pensando em fazer com a turma dela. Isso é ótimo. E o mais legal, Pro Carol, é que a gente está falando sobre a sua altura, né? Que é 1,60 m. Lembrando que 1 metro ele é completo, né? Mas os 60 eles são centímetros. Se fosse certinho, se alguém tivesse 2 metros, seria muito mais fácil essa conta, né? Com certeza. Por isso também dos pedacinhos, né? Exatamente. São 23 caróis, ou 23 para o Nicole, mas quantos pedacinhos nossos? O Luan disse que são alguns pedacinhos. Alguns pedacinhos resumir bem, Luan. Mas alguns quantos? Eu quero saber quantos pedacinhos. A Pro Mônica disse que é uma ótima estratégia, como a gente está fazendo. Que legal. E a Mayara falou que a aula está muito boa, mas ela ainda não conseguiu descobrir quantos pedacinhos. Posso contar para vocês? Conta, porque até hoje eu tô curiosa. São 23 caróis, ou 23 Nicoles, mais 3 pedacinhos nossos. O inteiro seriam 4, né? Se a gente fosse fazer essa divisão, seria 1 inteiro sobre 4. Em números decimais, isso dá 0,25. Então, vocês precisam multiplicar 1,60 por 23,75 para dar 38 metros. Então, seriam 3 pedacinhos a mais. É muita Pro Carol pro meu gosto. Imagina, 23 e mais uns pedaços. Meu Deus! Pode ser nós duas. É verdade. A Isabela tinha dito que são 3 pedacinhos e o Leonardo também. O Bento também completou com 3 pedacinhos. Ótimo. Muito bom. Muito legal. Bom, então, gente, nós vimos aí, né, um monumento que pode ser medido em centímetros, mas é mais fácil a gente medir em metros. Será certo? que? E Como será que deve medir, né? Fico pensando. Em centímetros? Não, o que será? Qual instrumento de medida será que eles usaram para medir o Cristo, né? Nossa, eu acho que teve que ir por partes, né? É muito grande. Ou então uma régua muito grande. É. Que não dá para uma pessoa carregar. Precisariam de várias pessoas ou
de uma máquina, né? Pro, Hum, a Letícia falou, nossa, que difícil. E é verdade, é bem difícil, né? Quando a gente para pensar, para medir coisas muito grandes, fica muito difícil a gente medir com uma régua, né? E falando em ser muito difícil medir as coisas, eu também acho que é muito difícil medir as coisas. com certeza. Vamos pensar no portfólio? Vamos, mas vamos só deixar uma coisa clara antes? Claro. Gente, unidade de medida é aquilo que você toma como referência, que você marca para medir alguma coisa. Teve um participante que falou de barbante. Sim, o barbante ele pode ser uma unidade de medida. Assim como nós fomos uma unidade de medida para medir o tamanho do Cristo aqui, tá? Existem algumas unidades de medida padronizadas, mas qualquer coisa pode servir de unidade de medida, desde que você deixe claro que aquilo está servindo como um instrumento para medir, certo? Exatamente, porque nós pensamos na altura da Procarol. E a Procarol tem 1,60. Agora, e se fosse alguém mais alto ou mais baixo? Aí os números já seriam diferentes. E é por isso que existem as regras dos centímetros, dos metros, das polegadas, do quilo. Então, nós temos vários tipos de instrumentos para se medir. E difere também o que eles medem e por que nós precisamos deles, né, Pro? Sim. Agora, voltando no portfólio, nós temos uma proposta, vamos dizer assim. É um desafio, só que infelizmente a gente não vai ficar sabendo, né, da resposta. Mas bem que eu vou ficar imaginando quando eu voltar para minha casa. Já que vocês têm que guardar, né, todos esses materiais que vocês estão fazendo, produzindo durante as aulas que estão sendo apresentadas, nós gostaríamos que vocês pensassem na altura de vocês. Se por um acaso você ainda não sabe a sua altura, já pede para alguém te ajudar, porque você vai precisar saber. Posso lembrá-los de uma coisa? Claro. Quando vocês vão passar no médico, no posto de saúde, vocês sobem numa balança, né? É um treco de metal, e aí o médico puxa uma régua. E aquela régua, né? E aquela régua mede a sua altura. Mas se você não foi recentemente no posto de saúde, porque a gente está no momento de ficar em casa e só sair numa emergência, quando for muito necessário, não tem problema. Você pode pedir para alguém te medir com uma fita métrica, por exemplo. É verdade. Muito bem, a fita métrica ela é ótima. Até a minha pessoa aqui dá para medir com uma fita métrica, eu acho. Nós duas, né? Então, o que nós vamos fazer? Vocês já sabem que o Cristo Redentor tem 38 metros. Você vai ver quanto você mede. E aí você vai fazer a mesma experiência que nós fizemos com a Procarol. Ao invés de empilhar uma Procarol em cima da outra, nós gostaríamos de saber, e se fosse para empilhar você? Quantos de vocês seriam necessários para dar a altura do Cristo Redentor? Se você deu 23 e uns quebrados, como disse um aluno aqui, imagina se alguém mais baixinho. Ixi, Nossa, vai dar um precisar monte. de muito mais. Bom, se bem que tem muitos alunos que são até maiores que eu. Então, e se a gente fosse medir com um barbante? O que Cristo? tamanho Não. Quantos não ia dar o rolo rolos de barbante a gente ia precisar, gente? Exatamente. Eu acho que esse desafio já é bem grande, né? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer com a minha mãe e com o meu pai também. E já sei, eu vou fazer com a minha sobrinha também, que ela é pequenininha. Vai dar, muitos. Então tá, gente, façam essa conta, coloquem no portfólio de vocês o registro. É muito importante que vocês deem continuidade aos estudos e que vocês não saiam de casa. Esse momento é um momento muito crítico, mas logo, logo ele vai passar, tá? E acompanhem as nossas aulas, mais uma vez, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, Educação Infantil, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!